Ô, rapaz, rapaga. Vamos lá. Celular voltou. Voltei a gravar vídeo que o celular voltou. Quem não sabe, fui para Brotas, cidade de ecoturismo aqui da minha região. E lá tem um clube que tem cachoeiras e tal, e tem piscina, e em tese o meu celular, o iPhone 7, em tese ele é resistente à água, então não era para dar problema, mas eu me esqueci que ele já foi aberto recentemente, enfim, deu grosop, quase perdi o celular, né? Tomou um banho químico ainda, o cara me garante por 10 dias o celular. Por 10 dias eu vou ter o celular. Depois ninguém sabe, né? Pode ser que dure 3 anos. Vou torcer para durar uns 2 anos, né? E beleza. Mas tudo bem, é a vida, paciência. A gente vai levando. Olha só, fala sobre razão aqui, né? Sobre razão. Por que que a direita, pelo menos a neo-direita e também a esquerda, pelo menos a neo-esquerda, não são minimamente lógicas, não são minimamente tautológicas, não seguem os princípios da tautologia de Wittgenstein, né, o filósofo Ludwig Wittgenstein. E é claro que eu vou falar aqui puramente da razão, tá? Depois eu rebato até mesmo isso. Que é o seguinte, a direita política, o espectro político da direita, ela, na verdade, pelo menos no cerne dela, né, quando ela começou, não no cerne, nas origens dela, você tinha um pessoal que era conservador, tanto na economia, né, eles não eram a favor do Mary tá aqui, minha gata tá aqui passando na frente da câmera, fica aqui, Mary, fica aqui, fica de boa. Então, você tem o pessoal que era conservador tanto na economia, era a favor de que apenas um pequeno grupo de pessoas participasse na economia. Isso eu tô falando lá da direita do Brissot, tá? E eles eram também conservadores nos costumes, de certa forma. Eles eram pró-monarquia e por aí vai, beleza? Já a esquerda, né, a esquerda do Robespierre, já era uma esquerda mais liberal, por assim dizer, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa que hoje em dia o liberalismo se tornou uma coisa de direita, né? Naquela época, no início da esquerda, pelo menos na prática, eu digo na prática porque previamente mesmo você surgir com os jacobinos, né? Nós tínhamos Jean-Jacques Rousseau, que de uma certa forma a filosofia dele estranhamente até colaborou para com os jacobinos. E digo estranhamente porque, assim, o Rousseau era um estatista extremo, né? Ele dizia que a propriedade privada era um roubo, era a causa de todo roubo que existe no mundo e que precisávamos de um Estado forte para que esse Estado preservasse a igualdade. Ou seja, era você confiar num ser humano que fosse ali assumir o posto de chefe de Estado e ele não pensasse em agradar apenas uma parcela da população que apoia a candidatura dele ou coisa do tipo. Era ele pensar que o cara desse vai lá e simplesmente distribuir a renda igualmente para todos e por aí vai, tá? Esse é o pensamento de um Zé Ruela como o Jean-Jacques Rousseau, que aí é um pensamento que foge completamente dos princípios lógicos, né? E você vê que a direita, cara, a neodireita, né, ao contrário da direita antiga, ela já é um tanto bizarra, né? Porque é uma direita que sim, é pró-capitalista, né? E quando eu digo capitalismo, eu estou falando do capitalismo de livre mercado, eu não estou aqui falando de capitalismo de Coca-Cola, que é corporativismo. Eu não estou falando de capitalismo de Apple, que não é capitalismo, é corporativismo. Por mais que eu use um Apple, beleza. Não estou falando de capitalismo de Adidas, que também de certa forma é um corporativista. Mas por que você usa esses produtos? Porque esses produtos são os melhores dentro de um mercado que não é livre. Não tem liberdade de mercado. Por isso, eles são os melhores que nós podemos comprar dentro desse capitalismo inexistente, que não é o capitalismo verdadeiro, tá? Então eu recomendo que você vá estudar um pouco do capitalismo clássico, né? Liberalismo clássico, melhor dizendo, que temos lá Adam Smith, John Locke, Juan de Mariana, mesmo o pessoal da Escolástica, e mais ainda recomendo que você estude o capitalismo da Escola Austríaca de Economia, né? Dentro do qual Mises, por exemplo, defendia a industrialização porque ela foi necessária, né? Você teve um pump gigantesco na população, né? Você teve um boom demográfico aí, que a população aumentou 10 vezes no mundo. Então, tipo assim, você precisava de uma industrialização para atender essa demanda gigantesca que tinha. Mas enfim, esse é um vídeo para outro dia, tá? A questão é a seguinte: a direita política não faz sentido do ponto de vista lógico. Hoje em dia, a neodireita, no caso,
porque ela contraria princípios básicos da tautologia. Por exemplo, o que é tautologia? Eu vou explicar mais ou menos, tá? Mas quem estuda para concurso público, por exemplo, sabe o que é tautologia porque tá caindo pra caramba em concurso público na matéria de raciocínio lógico. Hoje em dia tem muito concurso que não tá cobrando mais matemática, mas cobra raciocínio lógico, né? Então, português e raciocínio lógico é coisa que cai pra caramba em concurso. Então, vamos lá. Roubo é você subtrair bem alheio bem alheio de terceiro, com certeza terceiro. Você subtrair bem alheio móvel no caso, ou mesmo imóvel de uma certa forma, sob violência ou grave ameaça. Isso é roubo. Tá? Subtração de bem alheio móvel sob violência ou grave ameaça. Beleza? Logo, imposto é roubo. É por isso, então, que os libertários, a gente que é libertário, a gente fala direto que imposto é roubo. Tá? Ah, mas olha só, é um roubo, mas você imagina a sociedade... você precisa de imposto para sustentar o Estado. Você imagina a sociedade sem Estado? Já não. Tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. No momento, não. É claro que eu acredito sim que, pelo menos em um país como o Brasil, o Estado ainda é necessário. E isso é assunto para um outro vídeo. Tá? Tem países mais evoluídos, como o caso de Hong Kong, por exemplo, não precisa. Hong Kong, Singapura são praticamente ancapistões, né? Estão quase ali, estão um passo do ancapistão, né? Do anarcocapitalismo pleno, né? A Suíça está quase lá, a Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, enfim, são países que estão bem próximos, né? De um libertarianismo, né? Eu não diria que nesse caso necessariamente um anarcocapitalismo, mas tá lá, tá arrumando. Mas no caso do Brasil, não. Brasil, no way, por enquanto, pelo menos, né? Talvez daqui 3.000 anos. Tá? Mas, enfim. Aí tem gente que chega e fala, né? Ah, mas eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Cara, que bicho é esse, cara? De liberal na economia e conservador. Que é isso? Daí cruzou um morcego com sei lá, cara, com lagarto teiu. Tipo, hã? O cara é liberal na economia e conservador nos costumes. Essa é a frase típica da direita hoje em dia. Então, você quebra a tautologia. Voltando aqui a explicar o que é tautologia, né? O cara faz vídeo aí meio emocionado, esquece que voltou o celular, tá feliz e esquece de concluir. Tautologia. Então, é quando todas as preposições são verdadeiras. Tá? Roubo é subtrair bem móvel alheio sob violência ou grave ameaça. Logo, imposto é roubo. Por quê? Porque o imposto você não é convidado a pagar, você é obrigado a pagar, como o próprio nome diz. O imposto é algo que você é coagido a fazer. Alguém impõe que você faça, que você pague para receber em troca serviços públicos. Ah, mas são serviços públicos de qualidade e tal. Não interessa. Não foi uma combinação previamente aquecida por ambas as partes. Não foi um contrato previamente aquecido por ambas as partes. Então, nesse caso, assim, um roubo. Como que não seria roubo? Não seria roubo se um agente público batesse a sua porta e falasse assim, amigo, eu tô a fim de fazer uma série de pacotes de serviço para você, contanto que você me pague X. O que você acha? Olha, eu vou asfaltar a sua rua, eu vou fazer a coleta do seu lixo, eu vou te dar medicamento em postinho, eu vou dar uma escola pro teu filho, enfim... Aí você, beleza, eu concordo, beleza, concordei com esse pacote, eu vou pagar um X de imposto, então, para que você permita que isso aconteça, você faça com que esse serviço chegue até mim. Beleza, nesse caso, o imposto não seria roubo, contraria. Agora, a partir do momento que você é obrigado a fazer, se você não fizer, vai vir um agente de segurança pública até a sua casa, muito provavelmente pode te prender, ou então vem aí um oficial de justiça e pode confiscar propriedade sua, porque você não pagou imposto. Isso daí acaba sendo um roubo, é uma subtração de um patrimônio com o qual você não aqueceu previamente, e pro inferno com esse contrato social do Rousseau. Rousseau, eu nunca assinei porcaria de contrato nenhum, ninguém nunca assinou porcaria de contrato nenhum, então Rousseau, Jean-Jacques Rousseau é talvez o maior babaca da história da filosofia mundial, tá certo? E é isso, tá? Então, beleza. Temos então uma tautologia. Roubo é isso, logo imposto é roubo. Dando exemplo aqui, tá? Então é tal negócio. Se você chega assim e fala, olha, eu sou liberal na economia,
mas eu não sou nos costumes, então você me desculpa, isso não é tautológico, isso foge da razão. Ah, eu sou. Aí vem o cara que é esquerdista aí, né? Que também é tão desconexo quanto, né? Olha, eu sou reacionário na economia, porque sim, a esquerda ela é reacionária na economia. Ela é a favor de um intervencionismo estatal na economia, que é o socialismo. Né? O socialismo é isso, é intervencionismo estatal na economia. É você ir contra o livre mercado. Então, assim, eu sou a favor de. Que por sinal contraria o que o Rousseau propõe, mas enfim, depois a gente chega lá. Tá? Eu sou a favor de uma intervenção estatal na economia, logo eu sou reacionário na economia, porém eu sou liberal nos costumes. Ah, eu acho que os gays têm que sair mesmo de mão dada, tem que dar uns pega na rua mesmo, tô nem aí, deixa eles ser felizes, dá liberdade pros caras. Eu acho que. É, beleza, negro tem que ter realmente o mesmo direito que um branco, ou seja, um afrodescendente tem que ter o mesmo direito que um caucasiano. Eu acho que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens. Eu sou pró-aborto, eu sou. No caso, eu não diria que o aborto necessariamente tem a ver com a pauta liberal, mas enfim, whatever. O que mais que a gente pode. Eu sou a favor da legalização das drogas e blá blá blá. Aí só que aí o cara de esquerda fala, mas eu sou contra o porte de armas, a facilidade do porte de armas. Então, cara, por aí se vê que é totalmente ilógico. Não tem como você chegar para mim e falar assim, olha, eu sou a favor de direitos individuais, como, por exemplo, você poder consumir drogas, o consumo de narcóticos, eu sou a favor disso daí, tá? Porém, eu sou contra o porte de arma. Isso daí é desconexo. Então, do ponto de vista lógico, tanto a direita quanto a esquerda são extremamente desconexos. Extremamente. Extremamente. Eles não têm qualquer cabimento. Né? Do ponto de vista tautológico, se você seguir os princípios da tautologia de Wittgenstein, brother, já Elvis, tá? Não faz sentido nenhum nem outro. É por isso que o libertarianismo acaba não seguindo nem esquerda nem direita. Ao contrário do que muita gente pensa, anarcocapitalismo segue a direita. Né? Não, de forma alguma. Né? E, por que eu disse que na verdade você ser contra o livre mercado é contra os princípios do Jean-Jacques Rousseau? Porque é o seguinte, a crítica que o pessoal tem ao capitalismo é que o ser humano ele é ruim, ele vai utilizar desse livre mercado para explorar as pessoas, tá? Só que isso daí você contraria o princípio básico da filosofia russoniana, que é o seguinte, o ser humano nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? Então, tipo assim, se o ser humano é bom, por que você não deixa ele praticar, né, o livre mercado? Porque o livre mercado faz parte da sociedade, ele vai ser corrompido. Então, como é que ele vai realizar trocas voluntárias, o animal? Vai fazer como? Com o Estado intermediando e limitando, né? Então, eu acho que o Rousseau é um jumento, mas tudo bem. Concluindo agora, por sinal, aí estava assistindo a um vídeo do Alexandre Porto, que muito provavelmente é o meu youtuber, digamos assim. Eu não sei se eu posso chamar ele de youtuber, mas é o canal no YouTube que eu mais sigo, tá? É o canal que eu mais acompanho, que eu mais concordo geralmente e tal. Só que eu acho que essa busca dele pela razão é uma coisa um tanto complicada. Porque eu vi um vídeo que ele está criticando o Paulo Giraldelli, beleza, os argumentos dele são totalmente lógicos. Paulo Giraldelli realmente é o típico filósofo que, enfim. Mas aí eu falo assim, não, porque a escola do Paulo Giraldelli só tem filósofos como Marx, como Foucault, como Nietzsche. E esses filósofos carecem de comprovação. Cara, a verdade é a seguinte, a filosofia é uma ciência humana. A filosofia não necessariamente vai buscar a verdade absoluta. Tá? O próprio Nietzsche dizia isso, não existe verdade absoluta. Depende, tem coisas que sim, são verdades absolutas, tá? Mas não necessariamente tudo, que nem o Porto, por exemplo, ele acredita no determinismo como condição para você formar o universo, tá? Então tem pessoas que acreditam, por exemplo, no criacionismo, que Deus veio e criou tudo, e o Porto acredita que na verdade é o determinismo, que é uma parte da física que estuda que as partículas
estavam determinadas a fazerem aquilo, e por isso que o universo foi construído, porque as partículas estavam determinadas a fazer isso, simplesmente fazer isso. Porém, isso é uma teoria, não tem qualquer comprovação disso daí, logo você não pode dizer que é racional acreditar, por exemplo, no determinismo, tá? Não é uma verdade absoluta, ainda não foi comprovada. Então, verdades absolutas, elas, eu sou contra Nietzsche nesse ponto, né? Que Nietzsche dizia que as convicções são maiores inimigas da verdade do que as mentiras. Não necessariamente, não necessariamente, tá? Depende muito, né? Há coisas que são. Você está convicto, por exemplo, cara, na moral, isso daqui é um livro. Isso daqui é um livro, tá? Isso daqui é um livro, isso daqui é uma capa de um livro, tá? É claro que se você pegar isso daqui, rasgar e destruir, isso daqui vai ser um mero papelão. Porém, se você juntar tudo isso daqui, esse conjunto aqui se chama livro. É um papelão que usa uma capa, que usa uma tinta, que usa uma escrita, uma grafia, tudo mais, uma gravura, uma série de gravuras no caso, tem um título. Isso daqui forma uma capa de um livro, logo isso daqui é um livro. Isso é uma verdade absoluta. É um livro. É um livro. Foi escrito por vários seres humanos. Então, poxa, é uma verdade absoluta, com certeza, né? Ah, mas isso daqui for uma simulação. Tá, beleza. Se isso daí for se o mundo como um todo for só uma simulação, que é uma hipótese que eu acredito que ele é de fato, tá? Mas tudo bem, também não vem o caso. Então esse livro, dentro do nosso conceito de simulação, ele é um livro. E ponto. Acabou pra gente, é um livro. Né? Então aí a gente entra até na teoria da relatividade, mas enfim, não vou me aprofundar nisso. A questão é a seguinte: a razão, ela é fria e muitas vezes acaba sendo ilógica, ou seja, o excesso de lógica muitas vezes é ilógico. Eu vou citar aqui um exemplo que eu tive na aula de sociologia, que normalmente sociologia está ligada à esquerda, mas não sempre. Tem muita gente que associa, por exemplo, o Ludwig von Mises com sociologia. Eu associo. Para mim, por exemplo, o livro As 6 Lições é um livro muito mais voltado para sociologia do que economia propriamente dito. Né? Ao contrário do cálculo econômico no socialismo, aí já é outra pegada, aí já é mais voltado à economia. Porém, as 6 lições já é mais voltado à sociologia. Quiçá a ação humana também seja mais voltada à sociologia do que à economia, por assim dizer. Enfim, a razão, cara, a lógica por si só, muitas vezes ela não estuda não o pensamento humano, porque o pensamento humano é ilógico. O ser humano é ilógico, é uma criatura ilógica. Então, ao contrário, por exemplo, da matemática, que 1 mais 1 vai ser sempre 2 e ponto final, não existe como você ir contra isso. Ao contrário, por exemplo, da física, que estuda que E é igual a m vezes c ao quadrado e ponto final, raramente, nunca vai fugir disso, ao menos que alguém venha com uma teoria que prove o contrário, né? A química, por exemplo, dois átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio formam uma molécula de água e ponto. Isso daí é uma ciência exata. Beleza. Porém, a mentalidade do ser humano, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência, obviamente, humana, tá certo? E a política, por ser uma ciência humana, é claro que ela é ilógica. E é por isso que dentro desse contexto ela acaba sendo lógica dentro da falta de lógica dela. Ela é lógica para o ser humano, porém ela não funciona justamente por isso, porque ela não é uma ciência exata, então ela nunca vai funcionar, beleza? A política nunca vai funcionar. Assim como a ciência humana como um todo, ela nunca vai funcionar ad eterno, né? Ela é uma ciência extremamente mutável. Por exemplo, a nossa gramática, eu sou formado em letras no caso, a nossa gramática ela sofre alterações constantes. Por quê? Porque é uma ciência humana. Outra coisa que eu faço direto aqui no canal, eu faço bastante análise técnica. Análise técnica, análise gráfica, para estudar, por exemplo, o que pode acontecer com o preço do Bitcoin. Por exemplo, ela vai subir, vai cair, não sei. Eu pego e analiso o gráfico. Isso é uma ciência exata? Não. É uma ciência que funciona na maioria dos casos. Funciona 60% dos casos, uma média aí básica. Tá? Quer dizer, então, que é uma ciência que vai sempre funcionar? Não, ela funciona 60% dos casos. Por que funciona 60% dos casos? Porque você, por mais que esteja analisando o gráfico, esse gráfico é a representatividade da manada, do pensamento da manada, do comportamento da manada diante de determinada situação. Então, o Bitcoin
tá lá, tá subindo. Então, de repente, um grupo recebeu uma notícia que vai ter uma melhoria no Bitcoin. Tá? Começa a comprar, começa a subir. O que acontece? Não há nada a ver, a coisa subir, começa a comprar tudo igual. Então o gráfico acaba fazendo esses movimentos que estudam o comportamento da manada, que dá a entender que o preço da coisa vai subir. Mas não necessariamente isso daí vai seguir. Tá? Então é isso. Quando você vai falar de filosofia e vai simplesmente aplicar razão, né? Cara, eu vou usar o próprio exemplo de Kant, cara. O Porto, ele chega e segue muito Acabei de receber uma notificação aqui do Porto, por sinal, né? De um vídeo dele que foi postado. Ele segue muito a epistemologia kantiana, tá? Claro, eu concordo com muita coisa de Kant. Eu fui introduzido à filosofia por Kant. Tá? Eu lia muito Sherlock Holmes quando era moleque. E eu vi um pessoal que comparava Sherlock Holmes com Kant. Não, Sherlock Holmes segue o princípio de Kant e tal. E eu pagava um pau, né? Sherlock Holmes, ultra racional, né? Eu, por um bom tempo da minha vida, fui extremamente racional. Até que eu falei, pô, vou ficar louco. Excesso de razão, eu já sou louco, né? Quem me vê aqui pensa que eu sou sério, mas não, cara. Eu, fora daqui, eu sou louco mesmo, de verdade. Não tô brincando, sou louco de verdade mesmo, tá? Enfim, não é brincadeira. Não tomo o remédio, mas talvez mais pra frente precise, né? Que eu sou louco. Enfim, falando sério agora, a epistemologia, eu fui apresentado a filosofia por intermédio do Sherlock Holmes, por assim dizer, e eu comecei a ler Kant. Aí depois, um amigo meu veio me apresentar o Anticrise de Nietzsche, que começa já Nietzsche descendo a lenha em Kant, cara. E tipo, eu concordei pra caramba com Nietzsche, cara, no que ele desce a linha em Kant. Né? Porque o Kant é cheio de falar, tu deves, tu deves, tu deves. Então a moral kantiana, cara, tu não deves nada, tu faz o que tu queres. Tá? E eu diria que isso é meio que um princípio de uma certa forma do libertarianismo, contanto que você não fira o PNA de uma outra pessoa, você faz o que você quer, ainda mais em sua propriedade privada, né? Isso daí é o princípio mais básico possível do libertarianismo, do anarcocapitalismo. Tá? Dentro da tua propriedade você faz o que você quer, contanto que você não fira o PNA de um terceiro, você não inicia uma agressão contra não agressores. Beleza, para mim isso faz todo sentido do mundo. E isso não é racional, isso daí tem muito mais a ver com ciência humana. Tá? Que tu deves, tu não deves. Cara, não tem como você determinar através de razão, do pensamento racional, do pensamento matemático, do pensamento lógico, o que o ser humano deve ou não deve fazer. Tá? É meio complicado, porque conceitos mudam, pensamentos mudam. A moral em si, ela muda pra caramba, cara. Ela muda muito. E mesmo o Kant, né, por mais que tenha a epistemologia, você vê que Kant dizia assim, a masturbação é um desperdício de energia. Cara, hoje é cientificamente comprovado, por exemplo, que a masturbação, ela previne câncer de próstata. Né? A masturbação, ela evita, por exemplo, a ansiedade, ela luta contra a ansiedade. Né? É claro, tem uns conspiracionistas que dizem que a masturbação ela joga energia sexual, ela permite com que seres, espíritos malignos entrem no seu corpo, umas coisas malucas, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, falando aqui o que a ciência comprova, tá? É isso, a masturbação não é simplesmente desperdício de energia. Logo, a razão, a lógica kantiana foi pro saco. Ou céu do saco, estamos falando de masturbação, enfim, whatever. Outra coisa, Kant também dizia contra o sexo, né? Contra o sexo é besteira, sexo é desperdício de tempo, sexo, né? Cara, o ser humano faz muito por sexo, sexo move nações, né? Reza a lenda que a sociedade começou a ser formada por causa disso mesmo, porque chegou um ponto que o homem da caverna não queria mais estuprar praticamente a mulher, então ele ia lá, conversava com ela, casava e beleza. Daí deu-se início o nascimento da sociedade, não tem comprovação disso, mas enfim, né, tá aí. Então o sexo, ele não é um desperdício. E também é comprovado cientificamente que o sexo faz bem para a mente, o sexo faz bem para a pele, o sexo faz bem para uma gama de coisas. Então, nem sempre o pensamento lógico. Primeiro que você tem que definir o que é lógico. Primeiro, você tem que definir que o cara é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Tá? A não ser, claro, que você fale uma coisa óbvia ainda assim, né? Pode ser refutada às vezes, né? Mas é muito dificilmente. Que nem, isso aqui é a contracapa de um livro. Isso é a contracapa de um livro.
Ah, mas se eu pegar, rasgar isso daqui, tirar. Não. Aí você está descaracterizando a contracapa do livro. Né? Você está descaracterizando. A contracapa do livro é uma junção de elementos, como papelão, como a própria capa em si, a textura, a pintura da capa, a cor que foi utilizada, a tinta, né? As gravuras e tudo mais. Isso daí é um conjunto que forma a contracapa. Tá? E não tem como você negar que isso é uma contracapa de um livro. Isso é uma verdade absoluta, beleza? Porém, não necessariamente. E outra coisa, tá? Eu até ia pegar o filme aqui, não tá aqui comigo, não sei onde eu deixei. Mas é um filme que chama Alphaville, né? Um filme do Godard, Alphaville. E é um filme que mostra uma sociedade realmente movida única e exclusivamente pela razão. Única e exclusivamente pela razão. E aí não dá certo. Simplesmente é uma sociedade que não dá certo, não respeita direitos individuais. Olha só que coisa. O excesso de razão não respeita direitos individuais. Né? Até porque muita gente, por exemplo, considera o fascismo ultra-racional, por exemplo. Olha, nós precisamos ter um Estado forte, logo nós temos que fazer isso. Pronto, isso é ultra-racional. E dentro do contexto político, o fato de você ser reacionário na economia e reacionário também nos costumes, ou seja, no social, que é mais ou menos o que acontecia no fascismo, então, de uma certa forma, faz com que o fascismo siga um pouquinho da tautologia, tá? Se você pegar isso daí. Sou reacionário nos costumes, logo sou reacionário na economia, por exemplo. Beleza? Outra coisa aqui, eu falei de sociologia, tá? Eu tive um exemplo na aula de sociologia, quando eu fazia direito, tal. A professora citou um caso de um juiz que, tipo, tinha lá, ele tinha que decidir se deixava a criança com o pai biológico ou o pai que criou, o pai de criação, tá? E por fim o juiz pensou, investigou o caso, tal, a criança era muito mais apegada ao pai de criação do que o pai biológico. Só que o juiz pegou e deu causa de ganha pro pai biológico. Falou, não, a criança é filha do pai biológico, acabou, vai pro pai biológico. E sim, pela razão, sim. Pela razão é óbvio que ela é filha do cara. O espermatozoide saiu dele, logo ele é o pai. Não tenho o que questionar. Pela razão, pela lógica, sim. Só que a criança saiu desesperada, chorando, desesperada, e o cara, ele fala que até hoje ele lembra desse caso, ele se arrepende de cada segundo que ele deu o causa de ganha pro pai biológico. E aí eu pergunto, né, até que e o juiz, isso daí é um exemplo criticando o excesso de razão, que você não pode ser racional, você tem que sim olhar pro lado emocional eventualmente. Então é uma balança, cara, você tem que sim ter esse equilíbrio. E eis aí a importância de Nietzsche, é você simplesmente tirar um pouco da razão. E Nietzsche dizia uma coisa que eu acredito ser verdade também, é preciso que exista um caos dentro de si para que nasça uma estrela cintilante. Eu concordo, tá? Porque se você for seguir a razão certinho, bonitinho, conforme manda a sociedade, às vezes você está seguindo nada mais do que os princípios criados por uma minoria dominante, que isso Nietzsche dizia também, e cara, não tem como Porto discordar. Muitos costumes morais vêm de uma sociedade, de uma minoria que dominou a sociedade de uma época. É por isso que os costumes morais mudam tanto, cara. É por isso que muda tanto. O que hoje é moral, amanhã pode ser imoral. E o que o outro dia era imoral, amanhã pode ser moral pra caramba. Tinha uma época que escravidão não apenas era ético, mas também era uma coisa moral. E hoje é tanto imoral quanto antiético, graças a Deus. Né? E por aí vai. Tentar lembrar aqui de outro exemplo. Por exemplo, aqui na minha cidade, por exemplo, era imoral você atravessar a praça sem usar terno, por exemplo. Verdade, era considerado imoral. Tá? Hoje em dia que se dane, cara. Você pode atravessar de biquíni, literalmente falando. Você pode atravessar de biquíni, de sunga a praça. Tá? Então os princípios morais eles mudam pra caramba. Tá? É meio difícil você simplesmente aplicar isso. E Nietzsche tá aí uma verdade absoluta praticamente que Nietzsche disse. Né? Realmente as morais mudam conforme as minorias dominantes vão mudando. Né? Tanto é que hoje em dia tem quem diz que o George Soros, como é uma parte da minoria dominante do mundo, né, o George Soros cria outros costumes morais para a população e a galera que é conservadora fica louca da vida com isso, né?
Mas é isso, cara. E tá aí a importância, assim, da filosofia irracional, da filosofia emocional, da filosofia como Nietzsche sugeria, a filosofia mais helenística, né? A filosofia que visava buscar o período helenístico, o período pré-socrático até, na qual Nietzsche disse que Sócrates encheu de razão a filosofia, e isso não é uma coisa boa, e de fato não é uma coisa necessariamente boa. É claro que eu sou super adepto da razão, racionalmente falando, eu acho sim que o anarcocapitalismo é o sistema mais ético que você pode conceber, tá? E porém, aí que tá, o pensamento humano, ele é racional, porque se fosse racional, o anarcocapitalismo já estaria aqui, ó, há muito tempo. E não vem me falar que o anarcocapitalismo é simplesmente um sistema ético jurídico, porque não? Até é, mas a questão é a seguinte, por ser um sistema ético, a sociedade deve viver sob esse sistema ético. É o sistema ético adotado até então? Não, porque ainda existe cobrança de imposto, porque a maioria das pessoas que você for na rua perguntar se imposto é roubo, vai falar que não. Vai falar que não. E por uma questão cultural você não consegue implantar o anarcocapitalismo aqui. Beleza? Então é isso, foi uma viajada legal na maionese esse vídeo, tá? Mas é para isso que servem esses vídeos, para eu viajar na maionese, para eu exercitar um pouco esse pensamento maluco meu. Então a filosofia, você me desculpa, eu respeito pra caramba a filosofia de caras como Kant, como Wittgenstein, mas assim, eu também valorizo pra caramba pelo menos a linha de raciocínio irracional de pensadores como Marx, que eu discordo totalmente na prática, mas assim, beleza, ele tem o direito de expressar a opinião dele, não que o Porto esteja limitando isso, tá? E por mais que eu discorde assim dos pensamentos propriamente de Marx e Foucault, mas eu acho que eu já disse isso aqui várias vezes. Nietzsche para mim é o maior ser humano de todos os tempos, cara. Eu adoro Nietzsche, a filosofia nietzschiana, por fim. Ela me levou primeiro ao anarco-niilismo, depois eu adquiri um pouco de otimismo dentro de mim, né? Que um pouco desse otimismo vem aí do aceleracionismo que o Porto defende pra caramba, né, nos vídeos dele, e eu concordo pra caramba também com isso. Mas a filosofia de Nietzsche meio que me introduziu a esta anarquia individualista, porque Nietzsche era claramente um anarco-individualista, né? E tem essa importância de Nietzsche, né? Ele poder introduzir muita gente para o anarcocapitalismo de uma certa forma, né? Porque primeiro ele introduz o anarco-individualismo, depois a pessoa começa a pesquisar um pouco mais sobre capitalismo e por aí vai, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, curta, se inscreva no canal. A maioria dos meus vídeos não são longos e cansativos que nem esse, mas é isso. Falou, fui, adiós. Tchau.